Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. Clube mexicano envia proposta para Rafael Veiga. Felipe Anderson sente o joelho e vira desfalque para a estreia no Brasileiro. Exame descarta lesão, mas meio-campista está fora da partida por precaução. O Verdão estreia às 19 horas desta quarta-feira na Arena MRV. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. Contato direto. Posso ir para o portal? Ai, contato direto agora com o repórter Marcelo Bazete, que vai trazer informações quentinhas do Palmeiras. Muito boa noite, Marcelo. Tem novidades sobre o departamento médico do Verdão? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 7 horas da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E para essa partida, o técnico Abel Ferreira não terá à disposição justamente um jogador que havia acabado de voltar. O Felipe Anderson foi relacionado no clássico contra o São Paulo do último final de semana, inclusive chegou a receber alguns minutos nessa partida, mas depois se queixou de dores no joelho, realizou exames, os exames não detectaram qualquer lesão, mas ainda assim a comissão técnica preferiu preservá-lo. Além de Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição física, também não viajaram para BH, e Paulinho deve iniciar a transição física nos próximos dias. A expectativa é de que Paulinho volte aos gramados em março. Paulinho, a gente lembra que foi um dos grandes reforços do Palmeiras nos últimos anos, mas que até agora não conseguiu ter uma sequência considerável como titular. Daqui a pouco eu volto para trazer mais informações sobre o Palmeiras e essa reformulação no elenco alviverde em meio às disputas do Campeonato Paulista e agora também do Campeonato Brasileiro. Muita gente saiu e pouca gente chegou, então já já eu estou de volta e devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazégio. O Miller, pergunto para você, né? O Paulinho deve iniciar essa transição física. Quanto tempo você acha que leva para ele estar apto a desenvolver um futebol de qualidade? Olha, Michele, a contusão dele não foi simples. É uma contusão muito rara. Aquela fissura na canela é muito difícil. Então a torcida vai ter que ter paciência, porque vai demorar o Paulinho. Mais tempo ainda? Vai demorar ele a readquirir a confiança para jogar. Deve voltar, como disse o Sérgio, em março, beleza. Mas até ele readquirir a confiança, perder o medo... Para botar o pé numa dividida. Vai demorar um pouco. Até porque ele estava em vias de se recuperar e no Mundial de Clubes... Forçou. Aí piorou a contusão. E não deu bom, como se fala hoje em dia. É complicado, porque realmente é uma lesão óssea muito delicada. Agora, é um grande reforço. Quando ele tiver à disposição, é um reforço. O Palmeiras já pagou, tudo bem, ele veio meio já baleado. Reforção. Ele já veio com esse problema. Claro que a recuperação demorou muito mais do que se imaginava, mas quando ele estiver apto a jogar, é um baita reforço. E o Felipe pro Palmeiras. Anderson? Felipe Anderson já não é titular da equipe. Eu acho o Maurício mais decisivo que o Felipe Anderson até, nesse momento, mas é um bom jogador para compor o elenco do Palmeiras. Para você, Miller? O Felipe Anderson parece de vidro, né? Qualquer coisa ele machuca, mano. Ele entrou, nem machucou sozinho, quer dizer. Então, é difícil. Nessa fase que tá todo mundo fora de forma ainda, sem muito ritmo de jogo... Isso que é duro, né? Ele machuca, né? Perde uma semana no departamento médico. Então ele demora a entrar em forma. Vai só depois do segundo semestre, só que ele vai voltar a jogar, quer dizer, readquirir a forma física e técnica. É difícil. E Miller, o Felipe Anderson, antes de chegar no Palmeiras, ele jogava todas lá na Itália. Sim. Todas. Coisa, né? Putz, você jogou quase que a temporada E inteira. não é um jogador velho, Não era hein? suspenso, não se machucava. Não, a expectativa estava lá em Minutagem cima, dele a era vinda dele. gigante. Tanto é que ele veio custando uma bala. Não, e todo mundo, né? Nossa, a contratação Todo mundo aprovou a excelente. contratação, Todo exatamente. mundo, tem ninguém que falou. Pelo que ele fez nas temporadas na Itália, foi muito bem. Então ninguém contestou essa contratação. Agora, Nem o Paulinho. A gente não contesta, a gente critica porque ele não tem jogado bem. Aí não é culpa do Palmeiras, aí é ele que está devendo um pouquinho de futebol. Só para dar uma informação, eu já estava lendo, né, que o Palmeiras conseguiu 125 milhões de reais em transferências de atletas só nesse mês de janeiro. A meta é conseguir até 400 milhões de reais. O Palmeiras está
fazendo dinheiro, hein? Clube bem gerido é assim, gostem ou não da titia Leila, clube que tem planejamento, enquanto alguns vendem aí jogador mais para conseguir pagar o salário atrasado do mês passado, outros vão, né? Tem dinheiro, fazem mais dinheiro. A gente Bem gerido há muito tempo. Peraí, a gente vai acabar agora, esgotar tudo do Palmeiras agora? Não, depois vai ter mais coisa pra falar, porque eu quero falar do Veiga, mas depois a gente fala. Tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva? Claro que tem. Bazejo, conta pra gente como é que tá o elenco do Verdão pra estreia no Campeonato Brasileiro? Olha, Michele, o Palmeiras vive a expectativa da estreia no Campeonato Brasileiro, mas a reformulação em seu elenco está longe de ser concluída. A torcida, inclusive, vem pressionando a diretoria por reforços, porque até agora só chegou um novo jogador no Palmeiras, que é o Marlon Freitas, que vindo do Botafogo. Inclusive, ele vem recebendo muitos minutos, vem sendo titular em muitas ocasiões, mas só ele chegou. E vários nomes já foram embora. Até agora, 4 atletas deixaram o Palmeiras em definitivo. A gente tem aqui a lista. O Facundo Torres foi para o Austin, Aníbal Moreno foi para o River Plate, Mikael foi para o Inter Miami, o goleiro Everton foi para o Grêmio. Isso sem falar nos empréstimos, como por exemplo o Caio Paulista, que acabou indo para o Grêmio também. Enfim, muitos jogadores deixando o Palmeiras e poucos atletas chegando no clube. Ainda assim, o Verdão tem vários nomes na mira. A gente lembra que o Palmeiras se interessa pelo zagueiro Nino do Zenit, tem outro defensor, o Igor Júlio do West Ham, o John Arias do Wolverhampton talvez seja a prioridade número 1 da diretoria no mercado, e tem também o Almada do Atlético de Madrid, mas o Almada recentemente garantiu que vai permanecer no clube espanhol, então as expectativas em relação ao Almada diminuíram e muito. O Palmeiras, embora lide com a pressão da torcida, entende que essas negociações são muito complexas por se tratarem de atletas super concorridos no mercado. Por hora, o clima é de paciência, mas a pressão da torcida tem aumentado cada vez mais por reforços, viu, amigos? Show, Bazejo, muito obrigada. Então vocês estão vendo o Palmeiras se movimentando aí, e eu gostaria de saber do Rafael Veiga, opinião do Miller, do Silvestre aqui. O Veiga pode estar indo aí para o América do México. Vocês acham que ele cairia bem no América do México? Lembrando que o contrato do Veiga com o Palmeiras iria até 2027, né? 11 títulos, super ídolo do Palmeiras. Está na hora decisivo nos jogos mais importantes. Não, a história do Tá Veiga na hora no de Palmeiras deixar mesmo o é Palmeiras? maravilhosa. Daria certo no América do México? Por que não? Agora eu te pergunto o seguinte. Tudo bem que ele não é mais o titular, só que jogou 53 partidas ano passado, fez 7 gols e deu, acho que 11 assistências aqui de cabeça, acho que foi isso. Tem algum meia atacante no Palmeiras melhor do que o Veiga hoje? Do nível dele, ou melhor. Tem, Miller? Não, substituto pro Veiga no Palmeiras, não. Eu acho que você não pode deixar alguém embora sem ter alguém que... Mas pelas declarações do Abel... Ele não quer mais contar com o Veiga, né? Não, pelas declarações, não. Então aí, o Abel que manda no clube. Então, o dificilmente. Maurício... E tem essa proposta do América do México, que é um clube muito rico. O dono da televisão Azteca é o dono da Televisa, perdão. Ele é o dono do América do México. A família, né? Uma família grande, tradicional no México, né? É um clube muito, muito rico, né? O Maurício está muito abaixo do Veiga? Muito abaixo, mas eu só acho o Veiga mais jogador que o Maurício. Só que o Maurício tem começado melhor esse ano do que o Veiga, até porque o Veiga começou no banco, né? Então eu acho que um grande fator determinante é que o Abel já não quer mais o Veiga. E o Veiga tem ali uma limitação na região do quadril e tal. Não é? Não era pubalgia. Eu acho que foi quadril. Ele teve alguns quadril, problemas que deram uma travada no futebol dele. E claro que eu não estou aqui analisando questão financeira, se é bom para o Palmeiras, se é bom para o Veiga. O Veiga, se for lá para o México para jogar por empréstimo, depois pode ser comprado. Se for comprado agora, melhor ainda, porque os caras têm grana. Eu estou analisando tecnicamente. Tem alguém melhor que o Veiga no Palmeiras hoje? Com o Abel querendo ele ou não, nesse momento? Eu não acredito que tenha. Puxa, gosto do Veiga, acho que tinha que continuar no Palmeiras. Mas... O pessoal está querendo saber, Nino Arias está avançando, o que a gente tem de novidade, como é que está essa situação do Verdão? Pois é, Lu, o torcedor do Palmeiras que espera atualizações sobre quem chega vai ficar um pouco frustrado.
Na manhã de hoje, o Palmeiras anunciou a compra do Larsson, né, meio-campista, por 4 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele que estava emprestado pelo Goiás. O Abel usou o atleta desde o final do ano passado. O Palmeiras entende que é um jogador com potencial, então é mais um nome aí para o Palmeiras. Agora, a informação mais quente de mercado da bola do Palmeiras é sobre o futuro do Rafael Veiga. Na manhã de hoje, eu e o Guilherme Xavier publicamos a informação que o Grêmio tentou uma última cartada com os representantes do Veiga, acompanhando as notícias de que o Veiga está próximo não, né, mas estaria interessado em deixar o Palmeiras. E o que o Grêmio ouviu do staff do Veiga? Nós estamos interessados, estamos focados nessa proposta do futebol mexicano, que é do América do México. O Grêmio tentou seduzir o Veiga e seu staff com a contratação do Everton e também com o Marcos Rocha, mas isso não deve acontecer. Se o Veiga deixar o Palmeiras, será para o América. E antes a gente dizia muito sobre o Palmeiras não recebeu oferta formal, o Palmeiras não foi comunicado ainda pelo clube. A informação que a gente tem de hoje é de que o Palmeiras, os representantes do Veiga e os mexicanos já estão conversando sobre uma possível transferência do jogador, então é uma saída que está esquentando a cada dia que passa. PVC. Eu não sei se ele vai embora, não. Não dá para saber. Nesse momento não dá para saber. E acho que está passando muito pelos agentes, mas passa também pela cabeça e coração do Veiga. De entender o que ele quer. Porque ninguém vai dizer para ele assim, então, Veiga, então, agora você vai arruma a tua marca e você vai para a América do México, por empréstimo. Depende da proposta também, né? A proposta do América de... A gente está falando agora há pouco de valores do Rony, 5 milhões de euros. A América paga, beleza. O Palmeiras já fez 100 milhões de reais nesse início de temporada com as vendas do John do Bragantino para o Zenit, com as vendas do Aníbal Moreno, do Mikael e do Facundo. Já fez 100 milhões de reais. Então não é uma proposta de 5 milhões de euros pelo Veiga do América do México e o Veiga quiser ir, muito obrigado, seja feliz. Mas a proposta inicialmente é por empréstimo. Então, o Palmeiras não vai liberar o Veiga de graça, como fez com o Everton para o Grêmio, nem que o Veiga peça, até pela repercussão do caso do Everton. Ainda que eu entenda que a Leila não foi mal no caso do Everton, o Everton pediu para ir embora, ela aceitou, obrigado pelos serviços prestados e vai tranquilo. O caso do Veiga vai ser diferente. Vai ter que ter uma negociação. E aí, o meu entendimento é que, assim, os empresários entendem que o negócio pode ser muito bom para os dois clubes, mas vai depender do Veiga entender que para ele é bom. Na maioria das vezes as coisas andam juntas, né? O interesse do atleta é o interesse dos empresários. Mas, às vezes, os empresários têm um foco no financeiro, o jogador tem um foco no esportivo, enfim, né? Pro Veiga, nesse momento, dá para saber o que é melhor pela cabeça do Veiga, Latifi? Lu, o Veiga ele tem uma relação muito especial com o Palmeiras, né? Ele é torcedor do Palmeiras, o avô dele era palmeirense, o Palmeiras já explorou esse lado mais pessoal que o Veiga tem com o clube. Mas o que acontece é que o Veiga sabe que hoje ele não é titular absoluto do Palmeiras. Isso aconteceu no ano passado e isso tem se repetido nesse ano. Então, o Veiga ele vê um cenário onde não é a primeira opção do Palmeiras. Quando o ataque é escalado com Flaco Lopes e Vitor Roque, o Maurício foi o substituto nesse início de Paulistão, né? A gente viu o Maurício formando a dupla de ataque com o Flaco e o Veiga é a terceira opção, ele só participou de 2 dos 5 jogos do Palmeiras, entrou contra o São Paulo, mas foi aquilo que você falou, Lu, entrou só nos minutos finais. Ainda sobre esse contato do Grêmio com os representantes do jogador, o Grêmio ouviu que essa história deve se caminhar ainda nesta semana. Então, quando a gente trazia a informação que o Palmeiras tratava o negócio como algo embrionário, hoje não é mais dessa forma. O América do México já conversou com o staff do Veiga, o staff do Veiga procurou o Palmeiras e tem conversado sobre essa saída. É claro, como o PVC falou, é uma negociação complexa e que não necessariamente significa que o Veiga vai deixar o Palmeiras e não retornará.
A gente já trouxe aqui informação, o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março de 27 e não está descartado emprestar o jogador ao América do México, renovando o contrato dele até o fim do ano que vem, por exemplo, para ele ter pelo menos mais uma temporada com o Alviverde se retornar do América. Ô Samir, para você, olhando de fora, né? Você que viu o Veiga brilhar muito no Palmeiras, né? Ele é um dos símbolos de uma era muito vencedora. O que é melhor para o Veiga e para o Palmeiras também? Eu acho que é melhor a saída hoje, né? O Veiga não está tendo mais espaço, né, no Palmeiras. Eu acho que para ele o Grêmio seria interessante, né? O América do México, se eu sou o Veiga, ainda ficaria aqui no futebol brasileiro. Mas é inacreditável, né? A queda que teve esse jogador, que brilhou muito, né, no Palmeiras, como você disse. Mas eu acho que seria melhor para ele hoje, pelo menos o empréstimo, né? E eu acho que o empréstimo, por exemplo, o empréstimo para o Grêmio, né? Para ele poder voltar para o Palmeiras no ano que vem, quem sabe, né, o jogador se recupera lá no Grêmio. É claro que as coisas mudam no futebol, né, talvez ele queira ficar por lá, enfim, mas o Latifi trouxe todo o histórico aí palmeirense do Veiga. Na verdade, essas horas tem que ter sangue na veiga para decidir, viu? Essa entra aí. Não, gente, nós vamos fazer um quiz depois, uma enquete depois, qual a melhor piada do de primeiro. A gente vai reunir aqui um compilado do Samir, do PVC. Qual é melhor? Do último jogo, o próprio Abel falou, jogadores saíram, jogadores têm que entrar, não há dúvida disso. Então é o próprio Abel pedindo reforço. Mas ele falava isso em 23 também. Mas ele mesmo sente que há essa necessidade. Será que o Palmeiras vai ampliar um pouco ali o seu leque, olhar para as outras opções, já que esses que a gente vem falando já há algum tempo estão travados? Lu, o Palmeiras tem alvos bem definidos, né, como o Abel falou, e insiste bastante nesses dois jogadores que a gente já vem trazendo, que é o Nino e o Arias, porque eles se encaixam perfeitamente no perfil traçado pela direção e a comissão para esse ano. O principal exemplo de que já deu certo, na opinião do Palmeiras, é o Marlon Freitas, que chegou do Botafogo, só fez 4 jogos pelo Palmeiras e já é nítido o impacto que ele causa no time do Palmeiras, tanto na liderança no vestiário, nos treinos, no dia a dia. Ele até deu um esporro no Bruno Fux no jogo contra o São Paulo por um lance onde ele deu um chute no Tapia e ele ficou bravo, a torcida comprou essa ideia. Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras busca. Então o Anderson Barros deu uma entrevista antes do clássico do final de semana dizendo que são negócios muito difíceis. Óbvio que o torcedor está chateado porque o Palmeiras deveria tá pisando no acelerador enquanto o Flamengo tá fechando com o Paquetá, mas a direção do Palmeiras só vai trazer se for alguém que eles têm plena certeza que vai dar certo, e nesse momento ainda não encaminhou nenhum acordo nesse sentido. A gente tem debatido muito sobre as últimas Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho durante o treino desta terça-feira. Passou por exames que descartaram lesão, mas por precaução não integrará a delegação na viagem para Minas Gerais. O meio-campista, portanto, desfalca o Palmeiras na estreia do Atlético Mineiro às 19 horas desta quarta-feira na Arena MRV. Felipe Anderson havia recém-retornado de lesão no Palmeiras, depois de iniciar a temporada em transição física por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida ainda no ano passado. Ele se une a outros 3 atletas na lista de desfalques para a estreia no Brasileiro. No caso de Paulinho, ainda na fisioterapia, além de Lucas Evangelista e Figueiredo, ambos em transição física. Os últimos, nesta terça-feira, deram sequência ao processo de transição. Na academia de futebol, a equipe fez ativação no centro de excelência. Os atletas foram a campo e aprimoraram construções de jogadas, marcações e movimentações específicas. Depois, a comissão comandou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Abel Ferreira deve escalar uma equipe semelhante à que venceu o São Paulo no fim de semana, com uma dúvida apenas se Vitor Roque aparecerá na escalação titular, depois de começar no banco. Um provável time, portanto, tem Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Vitor Roque ou Sosa e Flaco Lopes.
Palmeiras e América avançaram para uma negociação pela transferência de Rafael Veiga ao clube mexicano. As conversas têm sido intermediadas pelo staff do Meia em uma tentativa de chegar a um denominador comum para todas as partes envolvidas. O staff do Meia recebeu do América nesta semana uma primeira proposta de empréstimo, com opção de compra, em que os valores e detalhes de formato de negócio, porém, estão ainda em discussão. O Palmeiras reconhece haver conversas em andamento, mas ainda não recebeu a oferta formalizada, o que só deve acontecer quando chegarem a um acordo no formato da operação. Internamente, pessoas próximas ao Meia veem o cenário com possibilidade de avanço, diferente de casos como o do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, ainda em 2024, que teve proposta rapidamente negada por ambas as partes. O América tem buscado informações sobre o Meia desde os últimos dias por conta do técnico André Jardine, que o colocou em uma lista de desejos para a temporada. Veiga vinha sendo um pilar decisivo no Palmeiras desde 2017 no clube, com uma saída por empréstimo ao Atlético em 2018 e com 11 títulos conquistados, em segundo lugar na lista de maiores campeões da história do clube. Ele perdeu espaço na equipe, contudo, depois de viver oscilações em 2025, enfrentando uma lesão que o deixou parte do ano fora de atividade. Ainda assim, fez 53 partidas, 7 gols e 11 assistências. No fim de semana, o técnico Abel Ferreira disse contar com o meio-campista, mas deixou a situação nas mãos do atleta e da diretoria alviverde, citando Everton como exemplo. Um atleta que estava nos planos, mas decidiu sair para o Grêmio. As melhores temporadas haviam sido em 2022, com 21 gols e 7 assistências, e em 2024, com 20 gols e 7 assistências.